nós vamos as colequitais. É um país subdesenvolvido, subdesenvolvido. Tudo pra queimar, sai voando, cantando pra Os Yankes com seus tanques. Sieben Kinder und ein Kreis. Não podemos ser amigos ao mal vamos dar maldade. É um tempo de guerra, é um tempo sem sol. Olá, eu sou Kênia Miranda, professora da Universidade Federal Fluminense. Tenho a honra de entrevistar a professora Iná Camargo Costa para o portal Esquerda Online. Esta é a primeira entrevista de uma série que nomeamos Na Trincheira com Iná, com o tema Marxismo Cultural. O conjunto de 4 entrevistas é parte dos esforços de divulgar e ampliar este projeto de comunicação alternativa e é uma iniciativa especial que integra a programação de comemoração do aniversário do EOL, que em 12 de agosto faz 4 anos de existência. Eu vou apresentar a professora Iná, professora aposentada da Universidade de São Paulo, autora de vários artigos e livros sobre o teatro brasileiro e o teatro épico de Brecht. Trabalhou com vários grupos de teatro de esquerda e movimentos sociais e colabora com a coordenação de cultura do MST desde 2004. Vou citar aqui algumas obras da professora Iná. A Hora do Teatro Épico no Brasil, que foi relançado em 2016 pela Expressão Popular, ao fazer 20 anos. Sinto Drama, Nem uma Lágrima, Teatro Épico em Perspectiva Dialética, e 2 livros que foram lançados este ano, Lenin e Brecht, Duas Revoluções, da editora Sanderman, e A Dialética do Marxismo Cultural, da Expressão Popular, que é o tema dessa nossa entrevista. Bom, então falando sobre esse trabalho da professora Iná, a gente pode dizer que é um manifesto comunista da cultura em tempos de fascismo, tal como Marx e Engels escreveram em 1848 um fantástico panfleto rebatendo acusações e tornando público o projeto político comunista. Iná é precisa em nos indicar a origem do termo marxismo cultural, a caracterização formulada pelo inimigo e por que hoje devemos reivindicar o termo em nossas lutas. Olá, professora Iná. Olá, Kênia. É um prazer conversar com vocês e vamos à luta. Professora, que caracterização é esta sobre o marxismo cultural formulado pelos inimigos e qual a sua origem? O marxismo cultural, nestes termos, foi formulado pela extrema-direita norte-americana na década de 1990, mas nos Estados Unidos tem já uma tradição que começa no próprio ano de 1917. Nós podemos dizer que nos Estados Unidos a extrema-direita é anticomunista, oficialmente desde a Revolução de Outubro de 1917. Esta tradição é vastíssima e culmina nesta receita, que é o marxismo cultural, para colocar na defensiva não apenas a esquerda norte-americana, mas também os liberais, os democratas. Eles acusam os democratas de serem marxistas, comunistas, que é para mantê-los na defensiva. E esta tradição norte-americana acompanhou de perto e trocando, inclusive, informações com o processo de ascensão do fascismo na Itália e depois do nazismo na Alemanha. E por isso que no livro eu tomei o Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, como a referência especificamente porque neste livro do Hitler está exposto o método de combate ao marxismo
e ao comunismo. Então, esta é a origem, e por isso que no livro eu chamei de dialética, porque você tem que ver tanto como reação à Revolução de 1917, no plano do combate intelectual, tal como se deu nos Estados Unidos ao longo do século XX, já é centenário este combate, e no campo político e disputa do poder no sentido próprio, a versão mais radical que é o nazismo. Portanto, e simplificando o argumento, quando o nosso inimigo aqui no Brasil lança a palavra de ordem de combate ao marxismo cultural, eles estão se assumindo como herdeiros desta vasta tradição. E, para concordar com o que você disse no início, nós que somos comunistas, somos a favor da revolução, podemos e devemos encampar a expressão marxismo cultural. Foi essa a minha atitude, como você mesmo disse, inspirada na atitude do Marx e Engels no Manifesto Comunista, inspirada nos socialistas do século XIX, que encamparam a acusação de marxistas, que os seguidores do Marx não se chamavam marxistas, foram os anarquistas que acusavam os socialistas de marxistas. Eles encamparam, somos marxistas, né? Da mesma forma que na década de 20, os que faziam teatro político eram acusados pela direita de fazerem teatro épico. Aí veio um companheiro e falou, é isso mesmo, nós fazemos teatro épico. Eu estou nessa tradição. Eles nos acusam de marxistas culturais? Pois muito bem, somos sim. E temos uma longa tradição de luta, nós também. Para começar, eu acho que tá bom assim, não é? Sim, porque o tipo de ataque aos marxistas, à produção cultural, educacional e científica, são essas as preferidas pelo fascismo? Nós vivemos um ascenso neofascista no Brasil hoje? Você fez duas perguntas, na verdade, né? Eu acho que nós vivemos um ascenso do fascismo no Brasil desde 2013. Já são 7 anos de ascenso do fascismo. A gente não pode se enganar com eles, porque eles não têm pressa. E eles, fascistas, são expressão da crise do capitalismo. O que a crise do capitalismo faz? Produz desilusão, mal-estar e sofrimento nas classes, nos vários setores da classe trabalhadora e na classe média. É a classe média desesperada pelos desastres que o capitalismo impõe a ela, que adere em primeiro lugar ao fascismo. Ela constitui a primeira, não chega a ser propriamente massa, mas é a primeira base relativamente popular que propicia o ascenso do fascismo. Este setor da sociedade começou a ser mobilizado no confronto com a luta por transporte gratuito iniciada pelos companheiros anarquistas e outros, pelos jovens, né? A classe média foi mobilizada para roubar a rua e foi ganhando as ruas num processo que culminou no impeachment, no golpe que derrubou a Dilma. Ali já era, a cara do fascismo já estava plenamente desenhada no golpe e no processo que levou ao golpe, né? O Temer foi um momento neste processo e o capítulo seguinte todo mundo viu horrorizado
a prisão do Lula, impedi-lo de participar das eleições e depois a eleição do Bolsonaro, que já é um capítulo mais avançado. É um processo, este processo não é linear, mas nós, no Brasil, estamos vivendo a ascensão do fascismo desde 2013. Este é o primeiro ponto da sua pergunta. Ora, por que eles escolheram aqui no Brasil atacar a educação e a cultura, acusando cultura e educação de marxismo cultural? Primeiro porque eles são, como nós sabemos, débeis mentais, né? Ignorantes. Eles têm horror à inteligência, no sentido próprio da palavra. Então, para eles, tudo que é ciência, conhecimento, inteligência, tem que ser combatido. A culminação desse combate, como todo mundo sabe, são as teorias da Terra plana, não é? Se você prestar atenção em um episódio de defesa da Terra plana, você vai ver que são elementos das baixas classes médias que não tiveram escolaridade, os defensores. E eles defendem a Terra plana com base nos Gênesis, na Bíblia. Então, eles têm pavor de ciência, cultura e educação. E, então, precisam combater a ciência, a cultura e a educação. E tudo isso eles bateram no liquidificador, criando dentro deste pacote que se chama combate ao marxismo cultural, tal como está exposto por extenso no programa de campanha do Bolsonaro. E para isto, eles usam o maior recurso tecnológico que foi disponibilizado para a extrema-direita mundial, que são as redes sociais. A gente não pode se esquecer que quem criou a internet foi o exército norte-americano. A internet foi criada, começou a ser desenvolvida no programa de ida para a Lua, certo? Depois ela foi privatizada, melhor do que privatizada, foi doada para exploração pelo grandíssimo capital. A gente não pode se enganar com isso. E são justamente os administradores multibilionários, como os proprietários e acionistas do Google, proprietários e acionistas de Facebook e outras redes, que de sociais não tem coisa nenhuma, porque estão a serviço dos lucros do grande capital, que recebeu de presente do Estado, que patrocinou toda a pesquisa necessária para a existência da internet. E todo mundo fica falando em rede social como se fosse uma coisa, o ar que a gente respira. Não é verdade. Foi um processo de assambarcamento do dinheiro da população mundial. Eu como professora de filosofia em Marília, ajudei no desenvolvimento da internet quando ela ainda era apenas um projeto de pesquisa estatal. Então, não é verdade nem que ela é democrática. Pois bem, os agentes do grande capital, que são fascistas, eles defendem os interesses do grande capital e usam os recursos que lhes foram entregues, recursos públicos que lhes foram entregues a custo zero. E eles nadam de braçada e ganham muito dinheiro às custas da ingenuidade da população mundial. Certo? O fato das redes sociais terem servido como serviram para a expansão do programa fascista aqui no Brasil, nem ao menos devia ser surpresa para quem entende este processo, que vem desde a década de 60. Você nos diz nesse trabalho que o fascismo só prospera em situações em que a classe proletária está desarmada, em todos os sentidos, especialmente no plano político programático.
Foi isso que aconteceu conosco? Quais são as nossas armas, então? Então, começando pela classe trabalhadora sem programa. O que aconteceu no Brasil com a fundação do PT e depois a multiplicação de partidos similares ao PT foi que a esquerda caiu na armadilha do reformismo. No caso do PT, nem é possível falar que é reformismo social-democrata, porque o PT, desde a sua fundação, já é uma aliança do reformismo social-democrata com a ala progressista da Igreja Católica. Então, é um reformismo ainda mais conservador do que o que foi da social-democracia, que abriu a porta para o nazismo na Alemanha e para o fascismo na Itália. Então, para esta trotskista, desde que o PT hegemonizou a esquerda no Brasil, eu estava preparada para o desastre que se apresentou. Agora vamos aos detalhes do desastre. Como o programa reformista está a serviço dos interesses do grande capital e a troco dos serviços que ele presta ao grande capital, recebe migalhas para distribuir para os mais pobres, com um processo adicional feito pelo PT, que encampou sem a menor crítica a pauta do empreendedorismo. Com isto, cultivou sonhos irrealizáveis nas classes médias, e por classe média temos que colocar intelectuais, pequenos lojistas, pequenos proprietários de um modo geral, pequenos industriais, isso que eles chamam de média e microempresa, né? Tudo isso é classe média. Sonhos irrealizáveis. Estes sonhos se mostrariam irrealizáveis na primeira crise do capital. A crise começou em 2008 e aqui no Brasil bateu pesado a partir de 2012, 2010, né? Ora, esta crise que desmente e torna impossível a realização de todas as promessas dos programas reformistas, cria o ambiente, o social e o humor dos revoltados contra os trabalhadores e seu partido. E eles vão apostar em alguém que promete combater o capital, etc, etc, mas assim que chega ao poder é só ver o Bolsonaro e o Paulo Guedes. Chega no poder para fazer exatamente o contrário do que prometeu para essa gente. Mas essa gente já colocou o cara no poder. Não sabemos o que ele vai fazer. Ele pode fazer muita miséria ainda. Então, resumindo o que eu acabei de dizer, o projeto reformista só consegue enganar enquanto o capital não entra em crise. Quando o capital entra em crise, a primeira vítima é a classe média, junto com os trabalhadores. E a classe média, que se beneficiou no início, começa a se vingar, porque ela foi defraudada. Ela sonhou e o sonho se mostrou irrealizável. E o sonho se mostrou irrealizável porque o capital entrou em crise. O fascismo está aí para aprofundar as providências que o capital exige, a saber, destruição de direitos de trabalhadores, de pequenos empresários, destruição de direitos, produção de miséria ainda maior, etc. Enfim, a pauta do fascismo é sempre a mesma. Pode olhar o que o Mussolini fez, pode olhar o que Hitler fez e pode olhar o que o Bolsonaro está fazendo, ou o que fez o Trump nos Estados Unidos. É sempre a mesma coisa. É a classe trabalhadora e depois da trabalhadora a classe média que paga a conta, porque a sanha do capital, pautar pelo capital financeiro por lucros, não tem fim. Ora, com a hegemonia do PT,
a classe trabalhadora brasileira perdeu a possibilidade de ter um programa revolucionário, porque é só a revolução que pode acabar com esses processos. Quando a classe trabalhadora não tem um programa revolucionário, o fascismo toma conta do pedaço. Foi o que aconteceu no Brasil, mais uma vez. Como é que nós podemos tomar o termo do marxismo cultural e apresentar o nosso projeto, ou seja, nas suas palavras, as nossas armas? Ora, a primeira coisa é entender que nós, marxistas culturais, temos uma tradição que é anterior a 1917. Nós precisamos ler e aprender com os nossos clássicos. Atenção, porque é aqui que vem a chave. Aprender a ler a produção cultural da humanidade com os óculos da luta de classes. Todos os clássicos, qualquer coisa. A luta de classes tem que pautar a nossa leitura. Esta é a primeira arma. Nós precisamos ensinar os companheiros e os simpatizantes a ver o mundo pela lente da luta de classes. O Brecht e o Stanislavski analisando o Otelo do Shakespeare com óculos da luta de classes. E então, agora é o Brecht, entender que o ciúme do Otelo não é uma questão pessoal, é uma questão de traidor. Ele traiu, ele era mouro, ele traiu os seus, aderiu ao exército europeu e quando ele viu, achou, né, porque ele caiu na armadilha de um cortesão lá, um dos seus homens, e concluiu que estava sendo traído pela Desdêmona, que era filha de um senador. Olha aqui, estou Brecht sugerindo como se pode fazer a leitura de qualquer obra da cultura com os óculos da luta de classe. Essa é a primeira arma. E a segunda arma é a partir, porque eu estou falando agora, do setor que atua no âmbito da cultura, né? Se nós tivermos nas nossas costas um programa revolucionário, nós convocaremos os companheiros a produzirem obras que defendam o nosso ponto de vista na luta de classes. Não é pouca coisa que tem para fazer. E aí temos toda a história. Os bolcheviques, que foram acusados de bolchevismo cultural, mas eles faziam bolchevismo cultural mesmo. O Lunacharsky, a Krupskaya na questão da educação, a Inessa Arman na questão da mobilização das mulheres, inclusive para apoiar o Exército Vermelho, e assim por diante. Tem muita coisa para aprender e para fazer. Temos muitas armas. Uma delas, você diz que interessa aos marxistas culturais os episódios de confronto com o colonialismo e o imperialismo, né? Como é que a gente pode tomar essa arma com a história que temos aqui no Brasil? Novamente, nós temos que nos inspirar nos exemplos maravilhosos, começando pela Revolução do Haiti. Toussaint Louverture liderou a primeira revolução feita por escravizados. Foi aqui, no continente americano. Saindo dali, nós temos casos a perder de vista. Eu vou dar só mais 2 exemplos. Cuba. A Revolução Cubana é um exemplo inesgotável de coisas produzidas como armas para os militantes do marxismo cultural. E por último, a guerra do Vietnã por si só é um infindável monte de exemplos do que fazer no combate, e no caso do Vietnã era a guerra propriamente dita, né? Pensa só um pouquinho, meninos de 12, 13 anos que aprenderam a derrubar helicópteros. É a arte da guerra, a arte da revolução, a arte da defesa da humanidade.
Então, nós temos que colocar todos esses assuntos nas nossas pautas para desenvolver métodos, ideias e processos de luta em defesa da causa proletária. E a causa proletária é a revolução, nem mais nem menos. Iná, obrigada. Nós continuaremos com a sua fala na próxima entrevista, tratando das lutas da população negra no Brasil, da sua produção cultural, que é uma continuidade dessa nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecê-la imensamente por sua disponibilidade em nos atender, em nos gravar essa entrevista. E Não há o que agradecer. Como militante da trincheira de retaguarda, eu continuo à disposição de todos que queiram tratar desses assuntos. Obrigada, e seguiremos Na Trincheira com Iná, com esse próximo tema. Aproveito para conversar com os nossos ouvintes e fazer a divulgação da nossa campanha de financiamento coletivo, da Esquerda Online, que é uma mídia independente, comprometida com as lutas sociais, que diante dessa grave crise sanitária, econômica e social que estamos vivendo, tem intensificado seu trabalho, ocupando dessa forma militante o espaço aberto e fortalecendo o EOL. Então, convido a todos que acessem essa nossa campanha de financiamento coletivo no site do EOL, benfeitoria.com/esquerda online recorrente. Todos podem colaborar para fortalecer esse projeto. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Iná e de todos que nos ouviram. E eu ainda peço a palavra para reforçar esse seu convite e recomendar energicamente a frequência ao site Esquerda Online, que tem materiais preciosos, inclusive para fazermos estudos sobre os assuntos que nós estamos falando aqui. Sem querer forçar a mão, eu diria que o site Esquerda Online é uma das minhas armas no fronte do marxismo cultural. Um abraço para vocês. Obrigada, Iná. Um abraço, uma honra te ouvir. Até a próxima. Até a próxima.